nessa nossa mesa essencialmente feminina nessa noite de hoje, nessa edição especial do Café Científico da Semana da Europa. Queria aqui passar a palavra para Alice Maria de Araújo Ferreira, que é franco-portuguesa, se formou em Línguas Modernas na Universidade Lumière Lyon 2, na França, é doutora em Linguística pela Universidade de São Paulo, atualmente é professora da UNB, onde leciona no curso de tradução... De novo. Atualmente é professora da UNB, onde leciona no curso de tradução e no programa de pós-graduação em estudos de tradução. Desenvolve pesquisa em terminologia e tradução, tradução etnográfica e tradução antropófaga e mestiça. Boa noite, Alice Maria. Seja bem-vinda também ao nosso Café Científico. Obrigada, Adriano. Boa noite a todas e a todos. Agradeço e parabenizo a organização do evento, na pessoa da Aline e todos os parceiros para que esse café científico acontecesse de maneira tão agradável. Como o Adriano falou, a minha fala, o título é Tradução Antropófaga e Mestiça, ou antropofágica, mas eu quis guardar o nome do manifesto do Oswaldo de Andrade, que é Manifesto Antropófago, né? E vendo toda essa comida, eu fiquei pensando que realmente a antropofagia vai, ainda bem, eu estava preocupado se eu ia acabar o meu copo de vinho antes. Mas eu já peço licença que eu vou ler, vou tentar ser bastante clara, mas é para não perder um pouco o meu raciocínio, né? E também para não passar esse tempo que nos é a partir desses 15 minutos. Então, quando pensamos no processo de tradução, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que temos que ouvir o outro para ampliar a dimensão da nossa própria língua. E aí eu vou ao encontro da Sabine, né, da tradição como ampliação. Então, para ampliar a dimensão da sua própria língua, ou seja, colocá-la em relação. A tradução tem um papel fundamental na elaboração de uma poética do encontro ou da mestiçagem, e eu explicarei isso depois. Edouard Glissant a considera como uma das artes mais importantes da contemporaneidade, em termos, aliás, quase benjaminianos. Ele alerte, aí eu abro aspas para citá-lo. Doravante, o que toda a tradução sugere em seu princípio mesmo, através da própria passagem que ela realizaria de uma língua para outra, é a soberania de todas as línguas do mundo. E, por essa razão, a tradução é o indício e a evidência de que temos que conceber em nosso imaginário essa totalidade das línguas. Então, a linguagem do tradutor age como um encontro e relação no mundo. A tradução é uma prática de mestiçagens culturais, arte do cruzamento, que aspira a essa totalidade do mundo. Nesse sentido, se apresenta como um fator importante para um pensamento do devir, da vertigem e do imprevisível. Glissant, ainda, a define como arte da fuga, sem que, no entanto, a primeira língua se apaga na outra e sem que a segunda renuncie a se apresentar. A tradução, diz ele, é fuga, o que significa, de uma forma belíssima, renúncia. O que talvez seja mais necessário adivinhar no ato de traduzir é a beleza dessa renúncia. Eu diria também que a questão que surge, pensando na tradução como uma renúncia, isso é um termo bem benjaminiano, né? Seria de ligar ao consentimento dessa renúncia, ou seja, qual é o grau de consentimento para essa renúncia, já que ela constitui a parte de si mesmo que se abandona em toda e qualquer poética ou outro. A renúncia corresponde assim a uma maneira de pensar o movimento e a errança, o instável. A tradução torna-se uma poética, e é justamente essa poética, entender essa poética como uma poética mestiça e antropófaga. Nessa desterritorialização, eu treinei em casa para dizer essa palavra, do pensamento, não há mais ser. A tradução é um movimento perpétuo de interpenetrabilidade cultural e linguística, onde a definição de um ser
é impossível. Glissant, aliás, fala: o ser é uma grande, nobre e incomensurável invenção do Ocidente, e particularmente da filosofia grega. Então, é a imprevisibilidade do sendo e não mais do ser que convida a abandonar os pensamentos de sistema para um pensamento de interrogação, de deslocamento, de ambiguidade e estranhamentos. O sujeito da poética tradutória é múltiplo. Não se sabe de onde vem, porque ele mesmo não sabe e não controla o discurso. Pensar esse múltiplo é questionar as identidades raízes sem abandonar as identidades, enquanto conquista da modernidade, mas ceder lugar ao que Glissant denomina de identidades rizoma, a partir de Deleuze, claro. Para a crítica da tradução, e aqui a da tradução mestiça, e entendo mestiçagem nos termos de Laplantina, quando ele fala: a mestiçagem é um conceito, é um percepto, é um afecto, e diria até que é um decepto também. Há algo de decepção, a falta, frustração, arrancamento, não só jubilação da satisfação. A mestiçagem começa a partir do momento em que fazemos experiência do estrangeiro. E essa experiência do estrangeiro, a tradução nos permite. Então, para essa crítica que chamo de mestiça, a noção de classicismo tende a desaparecer. A história e a historiografia da literatura, assim como a teoria e a crítica literária, especialmente do mundo chamado ocidental, que para nós está no Oriente, foram tensionadas pela ideia de que os valores de toda a literatura alicerçam na não dita pretensão de se tornar valores universais, válidos para todos. Na opinião de Glissant, pensar que o seu próprio valor participa de um entrecruzamento de valores da totalidade do mundo é um projeto muito maior, nobre e generoso do que o projeto de tentar fazer com que o seu próprio valor se torne válido para o mundo inteiro. Esses discursos, a pretensão universal, continuam usando as noções de representação e de identidade que impedem o exercício do pensamento crítico, em prol de um pensamento ainda metafísico. Atrás da representação, diz Laplantina, há sempre uma identidade, mas atrás da identidade não há nada. Ela é autofundadora, ou então adeus. Adeus, ficou bom, né? Anos 2. O sentido da representação continua situado na identidade raiz, quando, na verdade, o sentido é movediço e não se dá na relação de pura presença ou de essência. Falar de intraduzibilidade, de indizível, inefável, supõe uma impossível compreensão e uma imobilidade. Seria, então, melhor ficar cada um onde está, cada um no seu quadrado, né? A tradução, porque as línguas são diferentes, mas elas podem se compreender e se traduzir uma nas outras, porque não são impermeáveis nem acabadas. A disjunção entre alteridade e identidade aponta para fronteiras intransponíveis, quando não só somos outro, mas o outro está em nós. A tradução surge do encontro e do reconhecimento da alteridade em nós mesmos, e não em oposição a nós. A noção de alteridade, tão usada nos discursos éticos, não oferece, na verdade, garantias semânticas e levanta a questão do outro como sendo ainda considerado o de fora, frente a um de dentro. Além disso, a alteridade é fugaz. A alteridade altera. O outro perturba, transforma, inclusive o modo de pensamento. Ela é de difícil definição e escapa à tematização do pensar. A poética da tradução se produz no ritmo porque ela é movimento de transformação e de flexão, e não de combinação de signos já existentes e já recortados. A escrita da tradução é uma poética do movimento enunciativo que define a construção do sujeito a partir do outro e que é contra a dialética que apaga a tensão trágica entre Apolo e Dioniso. O descentramento do pensamento crítico
provoca uma concepção de tradução que passa a ser vista como encontro e mestiçagem de períodos, culturas, nações e línguas. A tradução compreendida como uma atitude que suscita uma epistemologia e uma ética se define então pela ambiguidade e a heterogeneidade. Ambiguidade porque ela permite pensar os contrários em termos de reconciliação. Não é nem branca nem preta. E por fruir da liberdade de poder ser as duas em alternância ou não. A heterogeneidade porque cria uma tensão que impede a fixação dos seus componentes. Traduzir passa pela lógica do não pertencer e da heterogeneidade como fator de criatividade. E é nessa concepção mestiça das traduções e de recusa de oposição à identidade e alteridade que me levou a pensá-la no âmbito do manifesto antropófago brasileiro. O movimento antropofágico... logo quando eu cheguei no melhor... Vou rápido. O movimento antropofágico é um dos mais originais, ao meu ver, do século XX, que prolonga e radicaliza a Semana de Arte Moderna de São Paulo, de fevereiro de 1922. O manifesto antropófago do Oswald de Andrade pode ser considerado uma revolução estética inseparável de uma inquietação crítica que vai abalar profundamente a cultura brasileira no sentido de colocar em questão paradigmas sociais, políticos e estéticos, entre outros. Para o pensamento antropófago, a matriz da transformação do que era luso-brasileiro na cultura nacional deve ser procurada na ativação do canibalismo índio. Diferentemente do ocorrido nos Estados Unidos e no México, onde esses costumes antropofágicos foram perseguidos, no Brasil, apesar da perseguição também ter existido, reivindicam-se esses valores como melhor herança do país, sobretudo dos tupinambás, principal grupo que habitava no litoral brasileiro quando da chegada dos portugueses. Vou pular. Assim, da mesma maneira que os tupis-guaranis devoravam seus inimigos e se alimentavam das qualidades de suas vítimas num processo de catarse, o movimento antropófago dos anos 20 preconiza a devoração do estrangeiro para se apropriar de sua força vital. Suas qualidades são levadas a misturar-se e o deglutidor, ao final do processo, já não é mais o mesmo. Esse processo antropófago suspende as dicotomias entre oposição frontal e aceitação servil e introduz uma irreverência e um escândalo. Irreverente por negar a simples importação de pensamentos da Europa, e escandalosa, política e ideologicamente, por se apropriar de um ritual indígena como paradigma do movimento da intelectualidade da burguesia paulistana. O manifesto antropófago subverte o sentido unilateral dos portugueses em relação aos escravos, como também das relações dentro da sociedade brasileira, como sua herança escravocrata. A incorporação da reflexão trazida pelo movimento antropófago abre perspectivas para se pensar a tradução, não mais estabelecidas a partir de uma dicotomia entre um dentro e um fora, por exemplo, mas a partir de um espaço que se define como, e quase como antro, constituído a partir das inúmeras devorações. A tradução, portanto, passa a ser pensada como devoração e digestão dentro da constituição de uma crítica. Ao traduzir o outro, me aproprio dele, devorando-o, sem, no entanto, me transformar no outro, nem transformá-lo em mim mesmo, mas me transformando com ele e transformando ele num devir instável em formação mestiço. A tradução, como processo antropófago, devora o diferente e, portanto, cria diferença. Em outros termos, quando traduzo tanto o outro em mim, como me traduzo no outro em um movimento múltiplo, encontrando, através desse contato, recursos da linguagem, modos de pensamentos e expressões que estavam latentes e que eu reativo. A tradução é uma transformação obtida a partir da devoração, digestão do outro, transforma a língua e a cultura do texto original
como também transforma a língua e a cultura que as acolhe. Acolher é deixar entrar na língua uma estranheza que enriquece a língua e as possibilidades de expressão e a identidade dos sujeitos, pois traduzir é lembrar aos leitores de uma determinada língua que é possível dizer o mundo de uma outra forma, com outro ritmo e com outras cores. Muito obrigada.